E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram de ontem? Obrigado pela participação de todos ontem, né? Foi muito bom, muito proveitoso. Como eu disse para vocês, né? Nós vamos continuar aí, fiz aquela revisão, nós vamos continuar, né? Onde paramos na parte de compras, na parte de administração de compras. Estávamos falando dos cargos de compras, né? Falamos de alguns cargos e aí vamos continuar falando, né? Desses cargos de compras. Bom, hoje, como eu disse para vocês, eu vou montar um podcast, né? Nesse podcast tem, eu vou encaminhar para vocês o PDF e vocês vão acompanhando o PDF junto com o podcast, beleza? Com o arquivo de áudio aí. Eu espero que seja mais simples, mais fácil para vocês baixarem no YouTube. Eu vou deixar só uma telinha, né, lá com o nome da aula, vou mandar o link para vocês. Espero que seja mais fácil, mais ágil, mais simples. Bom, vamos lá, galera. Primeira tela que a gente está vendo aí é a tela da aula, né, de hoje, tá? E aí, logo em seguida, o próximo slide é de comprador técnico, tá? Bom, o que o comprador técnico faz? Como o próprio diz, né, o próprio nome diz. Tô nervoso porque eu tô gravando esse primeiro podcast, mas calma, é diferente, né? O comprador técnico, muito diferente para mim, aliás, o comprador técnico, né, como o próprio nome diz, ele traz essa parte técnica dos produtos, né, muito presente. Diferentemente de uma pessoa, como a gente vai ver depois ali, né, de um comprador de materiais de almoxarifado, né, e às vezes até outras compras assim, você tem coisas que são muito criteriosas, que tem muitos e muitos detalhes. Falar aqui rapidamente dessa parte, né, de TI, de quem gosta dessa área, né, de hardware, por exemplo, que é algo até às vezes fácil de identificar, né, vem escrito nos produtos. O seu computador, vamos usar um exemplo aqui, tem 2 GB de memória, 500 GB de HD, né, tem um processador dual core e por aí vai. São coisas que se você falar com um profissional da área, meu, ele vai entender tudo que você está querendo dizer. E às vezes, né, você está falando com seu amigo, com seu tio, se você falar esses 3 itens que eu falei, eles vão ficar olhando para sua cara com aquela cara de quem não entendeu nada, né? E é isso que às vezes acontece. Bom, e aí também, né, trouxe outros 2 exemplos ali interessantes para vocês, né? Essas empresas lidam com algumas empresas podem lidar com materiais tão diferentes dentro da mesma empresa. Dei o exemplo do supermercado Açaí ontem, né? Não estou fazendo propaganda aqui, né? Mas vamos colocar das grandes redes de supermercados. Quanto de itens diferentes que eles não compram, não comercializam, pneu, coisas que o comprador tem que ter às vezes um conhecimento técnico para comprar aquilo lá, senão ele acaba comprando coisas desnecessárias ou coisas que não vão vender. Algo também que chama atenção é dentro dessas mega lojas de materiais de construção, eu até falei o nome ontem, fiz propaganda de novo. É, Imagina a quantidade de itens diferentes que essas lojas não possuem, né? A infinidade de itens diferentes que essas lojas não possuem. E, né, o quanto é difícil lidar com todas essas, né, diferenças desses produtos, né, e aspectos que só eles têm. Né? Como eu disse ontem, imagina a diferença de comprar um piso, comprar uma tinta para parede, né, comprar, vai, cortina, e por aí vai, banheira, e por aí vai, ferramentas, né? O quanto você tem que conhecer, pelo menos minimamente, aquele setor, né? Aquilo para poder lidar com, né? O tanto de coisas de produtos que você tem ali, né? Eu trouxe também para ilustrar esse exemplo, né? Duas coisas bem diferentes. Passando para o próximo slide ali, a gente vai ter um comprador técnico e vai ter tintas para coloração de cabelo. E é interessante, né? Imagina que você trabalha numa mega empresa que trabalha com tintas para coloração de cabelo. E aí eles pedem para você comprar determinado pigmento ou comprar determinada cor, né, para pigmentar uma tinta. Imagina que você compra uma cor, um tom mais escuro ou um tom mais claro daquela de que as pessoas estão acostumadas. Imagina o trabalho que isso não vai ocasionar, o problema que isso não vai ocasionar com o setor de qualidade, com regras dentro da empresa, com problemas que podem acontecer dentro da empresa.
E talvez, né, a gente já viu isso até em produtos alimentícios, do gênero alimentício, de o produto sair da fábrica com esse defeito. Né? E uma outra coisa que chama atenção também, imagina, né, os compradores que fazem compras para as empresas de cosméticos, para as grandes salões de cabeleireiros, né, empresas que trabalham com essas vendas para cabeleireiros, o que eles têm que entender de tonalidade de tinta, né, diferente, e quais são próximas e quais são isso, para que eles possam, né, fazer uma compra assertiva. Imagina a dificuldade de compreender esse setor, né? E aí, o próximo slide, né, continuando o comprador técnico, eu coloquei dois tipos de alicates, né? Tem até um videozinho no YouTube aqui, um link de vídeo no YouTube, que a pessoa explica, né, os tipos diferentes de alicates. Meu, e eu já trabalhei na área, já fui mecânico, né? E realmente naquela época lá já tinha um monte de alicate diferente, né? E hoje tem muito e muito, 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 muito mais, né? Imagina que lá na empresa chegou, compre um alicate. E aí vem a pergunta, né? Que tipo de alicate? Para fazer que serviço, né? Para nós homens eu coloquei um link aqui que explica, mas para as mulheres eu não coloquei não, porque eu acho que a mulherada já entende, manja pra caramba esse negócio de tinta, entende dessas coisas. A gente que é homem que tem que ficar desenhando tudo pra gente, explicando tintim por tintim. Agora as mulheres já são mais desenroladas nesse ponto. Beleza? Brincadeiras à parte, mas né, eu achei interessante o link do alicate, né? E do link das tintas para coloração, sinceramente eu não procurei, mas com certeza tutorial comparando tintas, comparando colorações, comparando pigmentos, com certeza deve ter isso. Bom, se alguém até quiser colocar lá um link, né, lá no chat lá pra gente dar aula hoje, dizendo, olha, eu pesquisei, vi esse vídeo, por favor, fica à vontade, tá? O próximo aí é o comprador de materiais de almoxarifado. Saindo do comprador técnico e indo para o próximo slide, comparador de materiais de almoxarifado. O comprador de materiais de almoxarifado é aquele cara que basicamente faz tudo igual todo mês. Exceto quando tem uma variação ou outra, final de ano, início de ano, tempo de festas. Mas basicamente ele faz aquelas compras essenciais para a empresa. Material de escritório, né? Fala material escolar. Material de escritório, itens para limpeza, itens para copa, né? Itens de manutenção da empresa. Ele faz essas compras que são compras rotineiras, compras corriqueiras, tá? Ele emite a avaliação dos fornecedores e, né, geralmente ele já tem aqueles fornecedores que já são definidos. Ele só faz uma cotação ou outra para comparar preços, para comparar às vezes prazos de entrega, mas ele já tem ciência de quem são, né, as pessoas que podem fornecer o material para ele aí tranquilamente, beleza? Então, o comprador de materiais de almoxarifado, né, eu vou falar que é fácil a vida dele, porque a gente sabe que no ambiente de trabalho nada é fácil, né? Tudo você tem que construir ao longo do tempo que você consegue essa gestão boa das coisas e tudo mais. Mas ele é um cara que a rotina dele é muito, muito, muito estável, tá? A rotina de trabalho dele é muito estável. A gente também tem, aí já não tem mais nada de estável do auxiliar de compras para baixo, coitadinho. Já não tem mais nada de estabilidade. Controla o recebimento de todas as solicitações, ou seja, tudo que chega ali passa pelo auxiliar de compras, ele repassa para o gerente, para o supervisor, para que eles entreguem, né? Mas ele que fica ali responsável por receber essas solicitações, filtrar, né? Encaminhar para o gerente. A gente fala controla o recebimento, mas hoje é tudo por e-mail, né? Por solicitações via sistemas, né? Emite o controle de recebimento de mercadorias diariamente. Aí já é uma parte interessante, viu, gente? A gente vai ver que esse e o acompanhador de compras, eles têm o auxiliar de compras e o acompanhador, eles têm um papel fundamental, que é emitir esse controle diariamente, se possível. Quando a empresa tem muitos produtos, ela tem que fazer isso diariamente, para entender o que chegou, o que está dentro do prazo, o que não está, né, de chegada, eu falo do produto, né, de recebimento do produto. O que foi combinado de entregar hoje vai ser entregue daqui a 3 dias. O que foi combinado de chegar hoje, chegou hoje. O que foi combinado de chegar hoje, chegou ontem já se adiantou. Isso é muito importante para a empresa. Entender que tudo está indo ou não está indo, não está acontecendo, né? Isso aí é de verdade muito importante. E aí ele faz o acompanhamento de compras realizadas, ou seja, o cara fechou uma compra, ele já passa para ele vai acompanhando.
Geralmente, muitos compradores técnicos, né? Pode ser até o comprador de material de almoxarifado, até supervisor de compras, né? Às vezes eles têm cada um deles tem um auxiliar de compras. Por que cada um deles tem um auxiliar de compras, né? Porque para ajudar a pessoa nos afazeres, nas atividades do dia a dia, tá? Para fazer esse acompanhamento, né? E tudo mais. Beleza? E aí, né, ele faz o acompanhamento de compras realizadas e auxilia quando necessário, né? Alguém pede um auxílio para ele, ele auxilia. Esse é o trabalho do auxiliar de compras. E aí vamos, né, pro acompanhador de compras, é o próximo slide aí, né? O acompanhador de compras é bem interessante, tá? E tudo que comprou vai para o acompanhador. Tudo que é comprado, fechou o negócio, vai para o acompanhador. E aí esse acompanhador de compras, né, ele pode entrar em contato com os fornecedores ou ele entra em contato com as pessoas que compraram a mercadoria. Isso já vem implícito para ele, né? Já está lá no pedido de compra. Se ele pode entrar em contato com os fornecedores, porque às vezes são materiais, são fornecedores que são corriqueiros e às vezes não. Às vezes quem tem que entrar em contato com o fornecedor é o comprador, porque ele que fez a negociação, tá? Então isso já está ali no escopo de trabalho do acompanhador de compras e o próprio comprador já diz para ele isso, olha, quando for estiver no prazo, você pode já entrar em contato. Ou não, tá no prazo, não entregou, você fala comigo e eu entro em contato. Tá? Isso depende muito de negociação com cada fornecedor. Bom, e aí também, né, a gente tem realizar diariamente, periodicamente, o acompanhamento dessas compras. O correto, como eu disse, é diariamente, principalmente se o fluxo de mercadorias for muito grande na empresa, tá? Esse termo também pode ser o termo conhecido como follow-up, né, que descreve o acompanhamento, né, dessas mercadorias aí, beleza? Acho que não tem diferença nenhuma, né? Acho não tem diferença nenhuma, é só uma questão do termo mesmo. E aí o acompanhador de compras, passando para o próximo slide, continuando em acompanhador de compras, né? Esse acompanhamento, além de tudo isso que o acompanhador de compras faz, né? Ele tem que fazer um acompanhamento mais criterioso, né? De como anda cada fornecedor, como está cada fornecedor, né? Isso pode ser feito através de sistema, de planilha no Excel, né? E uma afinidade de formas. E como ele faz, né? Duas formas bem simplesinhas. A primeira emitindo a cada mês ou a cada trimestre, depende da empresa, uma análise de fornecedores. O que é interessante é o quê? Quando eu emito mensalmente essa análise, eu já evito uma série de problemas. E quando eu emito trimestralmente, às vezes eu posso ter um problema ou outro eventualmente. Qual seria esse problema? É o seguinte: hoje eu fiz uma compra com um fornecedor, né? E nesse mesmo mês eu tive um problema com esse fornecedor. Chegou no final do mês, o acompanhador já identificou esse problema. Ele já manda para o mês seguinte uma planilha dizendo: olha, fornecedor A fez uma compra com o Marcos e teve problema. O que vai acontecer? O próximo comprador que olhar lá esses indicadores vai falar: opa, não vou comprar desse fornecedor, não, vou buscar outro fornecedor. É isso que, né, vai fazer esse acompanhamento aí ser eficaz para a empresa, ser muito bom para a empresa. E pode acontecer também dele fazer uma visita para a empresa, para o fornecedor, né, marcando alguns dias de antecedência. Hoje em dia, né, com a questão da pandemia, pode ser, né, um vídeo, algo assim, para identificar se está tudo correto ou não. Acho que vale muito a pena. E caso seja encontrado alguma irregularidade, algum problema, o fornecedor deve ser informado, né? Eu acho que a gente tem essa ideia de base de uma relação quando a gente tem um canal aberto para discutir as coisas. E eu acho que isso é muito importante, discutir abertamente os problemas. Mesmo que você deixe esse fornecedor, fala, olha, eu não quero mais comprar com você, mas seja aberto com ele. Eu estou saindo, não quero mais comprar da sua empresa por esse motivo. Ou olha, não gostamos do seu tratamento com o funcionário, não gostamos do seu tratamento, né, com a natureza, né, percebemos que a região ali onde a sua empresa está é muito poluída, os rios são poluídos e você, né, em parte colabora com isso, né, gostaríamos que você revisse esse processo seu. E dá um prazo para ele, né, um mês, 3 meses, 6 meses, depende da regularidade, para que ele possa, né, é,
fazer aí a sua regularização e voltar ao fornecimento normal. E aí, o último slide é uma atividade, né, para a gente encerrar a aula de hoje. Eu quero que vocês vão lá no chat e respondam a seguinte questão, né? Fale uma coisa que você conhece bem e poderia tranquilamente trabalhar na área de compras desse tipo de material ou serviço. E se você gostaria ou não de trabalhar nessa área. Então eu quero que vocês, sei lá, eu conheço muito bem de celulares. Você gostaria de trabalhar nessa área? Eu gostaria, porque né, é uma área que eu amo de paixão e tal. Eu conheço muito bem, mas eu não gostaria de trabalhar nessa área porque eu percebo que é muito chato. Ou eu não gosto de ficar falando sobre isso. Ou eu gosto, tenho conhecimento, já trabalhei há um tempo atrás, hoje eu não quero mais. Então vamos lá no chat, né? E publiquem lá o que vocês têm opinião a respeito desse item, disso que vocês gostam, né? Mas se vocês gostariam de trabalhar com isso ou não. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Estou à disposição lá no chat pra gente, né, continuar batendo esse papo legal aí e igual ontem. Galera, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Bom final de semana e até mais.